É isso mesmo. Nós estamos praticamente aí já perto do 40º programa de propósito. Então é isso daí. É bem provável que nós já estamos ao vivo já? Eu acredito que já estamos, já né? Estamos? Ok, beleza. É porque em alguns aparelhos aqui está apresentando ok, normal. Meu ainda não. Não, mas é só questão, depois você muda ali. Sim, de boa aqui. Pessoal, então, posso olhar para aquela câmera ali? Beleza? Então, olha só, de propósito, nosso podcast, nós recebemos nesta noite, eu vou deixar para a Darlene, porque a Darlene foi convidada por ela, então é uma das pessoas que a gente não conhece há muito tempo, mas que já tem uma conexão aí, principalmente com a Darlene, verdade. No meio, sabe, pessoal, daquele network de mulheres. Então, a Fran, ela é uma mentora, ela faz um trabalho também lá na sua casa. Sim, né? sim. Lá na sua residência. E a Darlene foi convidada para ir... Convidada por uma convidada que me levou. Não, e ela já foi levando o violão. Não, porque eu sou caruda, né? Eu sou bem caruda. Tipo assim, pode? Não, coloquei sabe a minha aquelas amiga orientações que a gente recebe dos coaches hoje em dia? É verdade. Faça tudo intencional. E ela foi muito intencional. E foi muito bom. Muito bom. Agora, inclusive, eu quero que você esteja no primeiro Café com Sabedoria. Não, gente. Ano, né? Não, gente. Ela nunca tinha ido. Sim. Não conhecia a mentora. A gente não se conhecia. Não, nunca tinha visto. A gente falou algumas vezes pelo telefone, WhatsApp, sim, né? por mensagem. Aí ela vem. E aí ela chega já na reunião com o violão. Vou na sua casa, na reunião. Posso levar o violão? E ela é exigente, porque tipo assim, tá, mas o que você canta? Sim, porque pensou, né? Vou lá, um roqueiro. Tem um vídeo você cantando. Pega uma roqueira lá e fala exagera, assim, né? Não sou tão exigente assim. Eu só perguntei que tipo, né, de música que você tá canta. certo. E o cuidado também, né? Por conta da reunião. Sim. Tinha que estar coerente ali com... Sim. Então, gente, olha só, e o nosso... Foi de propósito, Darlene? Totalmente. O nosso programa, o primeiro programa de 2025 já começou com essa alegria toda. E é dessa forma que a gente quer ter o ano. Alegres, leves. Descontraído. E nós convidamos, como o José falou, uma amiga não de longa data. Sim. Mas o que é interessante, que parece que a gente já se conhece durante muito tempo, né? Verdade. E nós temos aqui nessa noite uma mentora, uma empresária, uma mulher de Deus, amada do Pai, e que faz um trabalho super lindo. E a gente convida você para ficar aí até o final desse podcast, porque nós também vamos conhecer a história da nossa convidada. E se apresente, seja bem-vinda no nosso podcast. Fran, um prazer. Eu quero agradecer muito, né, essa oportunidade. Obrigada, viu, por cada pessoa que está aqui assistindo com a gente. Obrigada por ser o primeiro, né, de 2025, que honra, né, nesse novo projeto, né, nessa nova etapa, né, de nova vocês. Temporada. Nova temporada. Nova temporada. Isso é muito bom. Quem é Fran Silva, né? Eu sou uma filha amada, aceita, aprovada. Estou casada há 23 anos com meu esposo Josimar. Tenho 3 filhos que saíram de mim, alguns que passaram por mim, né? Inclusive a minha enteada, a Gabriela. E temos também o nosso netinho, né? A Gabriela tem um filho, o nosso netinho Benício. Isso. Então, um abraço para o Benício. Sim. Benício. E sou filha da Cleide, do Oswaldo. Uma graça, um abraço, dona Cleide, ela tá lá. Beijo, mãe. Sou a 4ª filha, no total de 5 filhos. O que mais que eu posso falar Casada de mim? 23 anos. 23 anos com o Josimar. Estou também como empresária na área de seguros. Né? Temos 2 empresas, né? A Ictus Life. E estou como mentora há pouco tempo, né? Relativamente há pouco tempo.
Faz palestra já há um tempo, né? Sim, já o ano passado eu fiz 4 palestras, né? Foi muito bom, foi um aprendizado muito quem faz muito palestra incrível. destrava muita Nossa, coisa, né? Muito bom que fazer bacana. palestras. E Bacana. assim, em ambientes, né, diferentes, Sim. foi bem interessante. Foi Que bem legal. Então, você é dessa família que veio de 4 irmãos, né? 4 mulheres, eu sou Ela é a a quarta quarta mulher. mulher. E tenho o meu irmão, que inclusive está aqui em Rio Preto também, é o Oswaldo Júnior, e nós somos em 5 irmãos. Então, Sim. desses 5 filhos, você sempre foi aquela pessoa assim, descontraída, que sempre falava? Só que não. Ah, não? Só que não. Então fala pra gente um pouquinho dessa Fran lá de Sim. trás. Não da Fran agora, a gente chega depois. Sim. Aí a gente vai conhecer a Fran. Sim, de fato a gente vai construir. Isso. Né? Aqui você já me disse que você veio de uma família estruturada, correto? Né? Sim, meus pais, esse ano, eles vão fazer 54 anos de casados. 50. Olha que Esse ano, bacana, então, já fizeram bodas de ouro. Já. E aí, assim, eu tenho um exemplo, né, muito grande Sim. de casamento, né, de estar em um casamento, de permanecer casado. Isso teve um peso muito grande na minha história. Por quê? Eu sempre fui uma criança tímida, né, eu sempre fui mais solta, mais comunicativa em casa com os meus, né, assim, fora eu já ficava... demorava para me soltar e tudo mais. Eu era mais retraída, né? Assim, mais tímida e tudo mais. Na escola? Também, eu era mais quieta. Mais quietinha. Mais quieta. Eu sofri muito bullying. Nossa, meu cabelo era pra cima, literalmente. As mulheres iam luta com o cabelo, né? Nós Nem vamos pedir fala. pro nosso pessoal técnico Não. Puxar uma foto Não lá vai de ter trás. esse risco, calma, não vai ter. Mãe, pelo amor de Deus, não mande nenhuma foto. Dona Cleide, ajuda nós. Não mande, por favor. Então, eu sofria muito bullying por causa disso, porque era, nossa, todo mundo tirava sarro e tudo. E aí é lógico, né, que foi destruindo a minha autoestima e tudo mais. Então, assim, no processo, né, da minha vida, da minha história, a gente foi rompendo essas coisas e eu fui entendendo que o que falaram sobre mim não me define. Sim. E aí a gente vai trabalhando isso. Então, eu era muito tímida, tudo. Nós somos em 5 irmãos. Sim. Né? É engraçado quando eu já estudei várias coisas na vida, né? E é engraçado que a mesma situação, né, que aconteceu, por exemplo, com os 5 irmãos, cada um vai ter uma percepção diferente. Então, o que foi trauma para mim pode não ter sido para o meu irmão, para minha irmã, e assim, mesma coisa. O que foi trauma para eles, para mim, nossa, tudo bem. Sim. Né? Então, realmente, quando a gente fala em trauma e bloqueio, é muito a percepção de quem está vivendo. Por isso que é tão difícil julgar, né? Porque a gente não sabe a história do outro, né? O que para mim é uma coisa muito pequena, para o outro pode ser uma coisa muito grande, né? E tá tudo bem, porque isso não tem certo e errado. Existe a pessoa e existe a percepção da pessoa. Então, na minha infância, na minha percepção, eu sofri alguns traumas, né? E eu tenho certeza, hoje, né, eu tenho essa convicção que a minha mãe e meu pai, eles deram tudo de melhor que eles tinham no momento para me dar. Né? Tanto amor, como atenção, como carinho. Mas eu entendo que os traumas que eu vivi forjaram o meu caráter hoje. Né? E eu consigo ajudar outras mulheres que passaram por coisas parecidas. Sim. Né? Então, Deus nos dá essa oportunidade de aprendizado. Né? Então, e uma outra coisa, quando a gente fala também... Antes de você pular para outra coisa, porque é muito importante isso que você está frisando, porque isso cai exatamente dentro da essência do programa. Como assim? Será que, de fato, todas as coisas concorrem para o bem
daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque assim, será que todas as coisas... Porque se a gente for voltar um pouquinho na sua fala de início, essa garota que de uma certa forma sofreu bullying, né? Bullying. E que teve traumas, você acaba de dizer que tudo isso, de uma certa forma, ele foi cooperou para forjar a formação do perfil da mulher que você é hoje. Sim. Hoje eu consigo ver isso muito claramente. Sim. É claro que quando estamos no processo, não é tão fácil assim. A gente não enxerga, né? Não enxerga. Parece que falando assim, que legal, olha só, ela superou, né? Parece uma coisa simplória, mas não é. Sim. Né? E cada um de nós temos os nossos abismos e nem sempre é fácil lidar com eles. Mas quando a gente enfrenta, por isso que é tão importante o autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento eu vou falar, nossa, mas por que isso me feriu tanto? Porque aí você começa a entender a sua própria história. Então, isso realmente, hoje eu estou como mentora de autoconhecimento, porque o quão fundo eu vou em mim é o quanto eu posso ajudar o próximo. Então, se uma pessoa que se diz mentora, que é ajudadora, uma outra nomenclatura que seja, que uma pessoa rasa, ela não vai conseguir ajudar as outras pessoas. Então, a gente realmente tem que ir cada vez mais fundo em nós mesmos para que a gente possa ajudar o próximo. Então, o seu maior tesouro para descobrir ou para contribuir, ou seja, para você cumprir o seu propósito na vida de outras pessoas, são os seus traumas, são as suas situações. Ou seja, você mergulha nele, você enfrenta ele para você aprender e depois... aplicar naquela pessoa que precisa. É isso mesmo? Sim. Mas eu penso também, não sei se eu estou errado, esses traumas, esses abismos, esses bloqueios que nós temos são coisas que nós mesmos colocamos às vezes. Assim, a gente passa por isso e aí a gente olha pra gente como negativo. E vem um externo, vem uma pessoa de fora e ela faz com que aquilo fica maior ainda. Não é assim que funciona? Tipo assim, você falou do seu cabelo, que você já tinha esse trauma. Já era seu, de você olhar no espelho e falar, não gostar. Sim. E aí vinha a outra pessoa aí fazia... Exatamente. E aí piora. O seu próprio trauma, né? Porque aí entra a autoimagem. Sim. Porque nós temos dois espelhos, né? O espelho interno e o espelho externo, ou seja, como eu me vejo e como as pessoas me veem. Então, se o meu espelho interno ele tá borrado, ele tá sujo, ele tá não tá transparente, tudo que vem de fora me atinge, porque o meu principal espelho não está limpo. Não tem identidade claro, definida. Exato. Entendeu? Não está claro. A partir do momento que eu entendo quem eu sou, por que eu estou aqui, qual é o meu propósito, para onde eu vou. Nada que falarem vai não te define, eu tô no meu propósito, cara, pode falar. Pode falar que eu não sou isso aí. Exatamente. Me enxergo, que bacana, isso é muito legal. É muito bom a gente entender isso. E, assim, ontem, por exemplo, eu dei aula sobre identidade lá no Instituto MDC, que eu dou todas as quartas. Eu dei uma aula, iniciei na outra quarta, mas eu fiz a aula completa. Agora todas as pessoas que estavam ali já sabe, o espelho está limpo, está tudo lindo, maravilhoso. Não, eles estão no processo, eles obteram a informação. Porque não é assim, né? Exatamente. Estão limpando. Eles obteram a informação. Cada um deles recebeu a lição de casa e a partir dessa lição de casa que vai começar o processo. Porque eu sou ali só o canal. Quem vai ter todo o mérito são eles mesmos. De colocar em prática. Exatamente. Porque não adianta a gente passar por mentorias com os melhores mentores do mundo e não fizer nada. E não ter coragem de enfrentar. Sim. Porque assim como você enfrenta os seus, mergulha para poder ter conhecimento e ajudar as outras pessoas, quem vem te ouvir precisa ver que ela está passando uma coisa real. Porque se ela sofre desses problemas, por exemplo, vem passar para mim algo que ela não foi sarada, não foi curada.
Não vai ser superficial, autêntico, né? sim. Não vai ser. Aí vira receita de bolo. E Sim. em autoconhecimento não tem receita de Não bolo. tem, né? Muito bacana. Não Acho que a tem. gente pulou algumas etapas. Já construção. estamos quase no final dela, já Da estamos com construção, ela aqui, porque, né? assim, Calma. Então, nós Sim. temos, então, uma integrante de uma família de 5 irmãos. Sim. A gente sempre pergunta sobre uma família estruturada, vamos dizer assim, pai e mãe, Sim. porque boa parte dos nossos convidados, eles vêm de uma família desestruturada. desestruturada. E aí a gente entende que o comportamento desses meninos ou meninas que hoje é adulto, eles são outros. Sim, né? sim. É que houve uma inversão, tanto uma inversão de valores, mas uma falsa ideia de casamento, né? Que casamento é ruim, né? Ah, vamos tentar, se não der certo, separa. Sim. E não é isso, né? Não é isso, nem qual que é o nosso manual do ser humano? É a Bíblia. Sim. O que a Bíblia fala? A Bíblia não fala isso, né? Então a gente tem que seguir o que o manual fala. Até que a morte separe. Exatamente. Aí, vamos só contextualizar isso, né? Eu cresci, passei na minha infância, na minha adolescência ali, passei por alguns momentos difíceis. E aí eu engravidei aos 17 anos. Menina. Sim. E aí eu tive o meu filho, né, o Henry, que casou o ano passado também. Ele tem 25 anos, casou com a Laura, beijo. E aí eu tive ele, e aí eu fui mãe solteira. Eu escolhi não casar. Por quê? Porque eu sabia que não ia dar certo. E eu não me via como mulher divorciada. Eu fui mãe solteira, mas eu não me via como uma mulher divorciada. Mas você se via como mãe solteira. Não é que eu me via como uma mãe solteira. Aconteceu mas... e você assumiu. Exatamente. Eu falei, não, eu vou ter o meu filho. Sim. E eu não você sei o que vai acontecer, via, porém, mas eu sei que vai dar tudo certo. Então, aí eu fui mãe solteira, tudo mais. A gente tentou algum relacionamento. Mas aí chegou um ponto que eu fui questionada, né? Falei, e aí? Você tá grávida? Você tava no ensino médio e tudo mais? Você vai querer casar porque você ficou grávida? Eu falei, não. Esse não é o motivo certo. Cara, mas é muita postura, né? Porque você tinha 17 anos. Sim. E aí a gente entende que você era uma garota tímida. Sim. Então, assim, imagina na cabeça. Sim, ouvi, né, de pessoas, ixi, estragou a vida, Sim, tadinha. que dó, tão novinha. Tinha tudo pra dar certo, né? Tipo assim, né? Tinha tudo pra dar certo, Sim. tadinha. E aí eu ouvi muito isso. Nossa, acredito. né? Poxa, tão nova, estragou a vida. Uhum. E aí, nessa época, eu não conhecia Jesus ainda. E aí eu fui crescendo, tudo, né? Tive meu filho. Os meus pais foram de essencial ajuda nesse período, assim. Eles me carregaram no colo. A família estruturada tem nossa, assim, muito. A minha mãe levava o meu filho, bebê, pra eu... na escola. Para eu amamentá-lo no intervalo. Que legal. Então, foi de muita, muita ajuda. E aí, na minha inocência ali, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Senhor, eu quero um homem. Eu quero um homem que me ame, que ame o meu filho. Espera aí, vamos relacionar aí. Te ama. Que ama o filho. Depois... me ama, que ame meu filho e que ame meus pais. Que ame o seu filho, que a gente está falando aqui. Desse ditado que as pessoas falam, não, mas ela já veio com uma... pacote completo. Então, assim, que ame meu filho, que mais? Ame os e que pais. ame meus pais. Foi os 3 pedidos. Eu até brinco, quando eu falei assim, gente, se eu soubesse que ia dar tão certo, eu teria aumentado a lista. É lógico, assim. Mas são 3 itens importantíssimos. Muito, muito. Né? E 15 dias depois conheci meu esposo. 15 dias depois dessa oração? Dessa oração. Oração forte, hein? Nossa, é aquela oração que a Bíblia fala, né? Que é de todo o coração. De todo o coração, sim. E aí eu fiz essa oração. E aí, conversando com ele, né? A gente batendo papo e tudo mais. Ele falou que fez a mesma oração.
Mas qual foi a oração dele? Senhor, estou cansado dessa vida. Mas vocês se conheciam? Não nos conhecíamos. Uau! E ele fez a mesma oração. E aí a gente, né, no Mas qual a namoro, ele distância me de falou. vocês? Quantos quilômetros? Eu estava na mesma Não, cidade? na mesma cidade. Eu estava fazendo faculdade na época. Meu filho, né, o Henry, ele tinha 1 ano e 8 meses. Não, um aninho mais ou menos ele tinha. Porque assim, foi muito rápido, né? Namoro e casamento foram 9 meses só. E aí, quando a gente se conheceu, ele falou assim, Fran, eu também orei pedindo para uma mulher. E Sim. não uma pessoa passageira. Eu queria realmente uma mulher. E ele orou pedindo uma mulher. E aí, 15 dias depois, a gente se conheceu. Aí, assim... No mundo, vamos entender que no mundo espiritual as coisas se unem mesmo. Sim, Não precisa se conhecer, né? A Arlene comentou aqui que a sua oração foi uma oração forte. Mas eu discordo disso, porque a oração dela foi muito mais forte. Por quê? Por quê? Porque a oração dela gente, atravessou esse pedaço na A verdade... oração Por isso que dela- você perguntou quantos textos Qual a eles distância? estavam, Por quê? entendi. Aí acaba medindo o poder da oração, Entendi, porque entendi. a distância dela Não, a sua para foi comigo bem foi quase, bem vamos dizer mais assim, forte. 1.400 quilômetros. Então a oração Sim. dela era... Ah, mas você Foi já um tá- imã, né? Não, eu não estava aqui ainda, não. Quando eu orei... é Não. verdade, eu morava em Santos. Então praticamente 1.400 Ó, ou mais. o Tá bom. entrevistado aqui, quem é? Próximo episódio, Tá bom. gente, a história de José Carlos. Ele Então, sempre foi. Voltamos à história dele. cena, nós estamos aí com a Fran, Entendi. falando sobre uma oração transformadora, Sim. né, e sincera. Sim, sim. Que bacana. E aí nós começamos a nossa trajetória. Nessa época também nós começamos a nossa história. Eu brinco, né, que a gente começou do final, né? Eu já com o meu filho Henry, ele já tinha a Gabriela. Então, quando eu casei, o Henry tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos, e a Gabriela tinha 5 anos. Só que a Gabriela ela nunca morou perto de nós, ela morava lá em Cuiabá na época. E aí nós casamos e começamos a nossa jornada, né? Por que eu decidi? Aí eu casei grávida. Eu casei grávida da Emily. A Emily é sua filha mais velha? Ela é a segunda, né? Ah, Então, eu sim, tive não. O Henry isso, depois com o Josmar, ela é mais velha. Do Josmar Sim, também tem a Gabi, né? sim. Então, do nosso, eu brinco, né? Que é os meus, os teus seus e os nossos. Aham. Aí, Sim, tu totaliza os 4. E aí eu também estava grávida quando eu tomei a decisão de casar com o Josmar. Então, assim, eu fui muito consciente pro casamento, né? Porque eu sabia que o Josmar era um homem para casar. Então, eu fui e falei, não, então vamos casar. E aí começamos nosso casamento. E assim, foi desafiador demais. Quando a Emily, ela tinha 1 aninho, a gente se converteu a Jesus Cristo. E foi muito engraçado também essa história, porque a gente começou a frequentar. Assim, nosso casamento estava muito, muito ruim. E aí eu cheguei nele e falei assim, bom, eu tô indo para a igreja. Na verdade, eu fui numa outra igreja, numa outra... Não era cristã. E aí eu falei assim, você tem que ir, porque é muito bom. Tanana. Aí ele falou assim, Fran, nunca mais eu piso nesse lugar. Tipo assim, é muito bom pra quem? Exatamente. E aí ele pegou e falou assim, olha, ou é o nosso casamento, ou é essa religião que você tá indo. Caramba. Aí eu falei, bom, eu não me vejo mulher divorciada nem nada, então eu vou lutar pelo meu casamento. Eu falei, tá bom, eu escolhi o nosso casamento, mas eu também não vou ficar sem procurar Deus. Eu quero achar Deus. E aí eu fui para a igreja evangélica. Eu fui para a primeira igreja batista em Santo André. E por que os seus pais não eram evangélicos? Não, eles são católicos. E você acha que, por que essa vontade, essa busca? Você tinha algum sentimento? Sim, olha só que interessante, porque eu não tinha nenhuma referência familiar. Então, isso. Não tinha nenhuma referência familiar. Eu sou a primeira cristã evangélica da minha sua família. E o Josmar é o primeiro da família dele. Olha isso. Então, qual foi a minha referência? A minha irmã Lisiane, ela tinha uma amiga, que ela chama ainda, né? Ela chama Marisa, e ela era evangélica. E ela era assim, ela falava pra caramba e tudo, mas ela sempre falava de Jesus.
Ai, não, mas graças a Deus isso, não, mas isso aqui, não, mas é porque na igreja. E ela Que sempre Deus, dava alguma sempre coisa. sim. Aí eu falei, ela tem alguma coisa diferente. E eu lembro que ela falava que ela era da Igreja Batista. Eu só gravei isso. Quando eu falei, eu vou procurar uma igreja, eu falei, vou procurar uma Batista. E aí eu fui. Que era a referência Então, que você era tinha. a única referência que eu tinha. Sim. Mas assim, a gente era tão leigo. Sabe aqueles irmãos que ficam na frente da igreja e falam, bem-vindo, irmão, seja a paz e bem-vindo. tal. Eu e o Josimar olhavam pra cara do outro. Porque esse povo tá chamando a gente de irmão. Ah, tá. De tão cru que nós éramos, né? Sim. Então, assim, na primeira vez que nós fomos, a gente pegou um casal de canto e falou assim, tira nossas dúvidas aqui, que a gente tá, né, no peixe fora d'água, sem saber nada. Isso, que cumprimentação exatamente. é essa? Por que você é meu irmão? Não sou e aí... seu irmão, nada. Explica aí. Eu nem cheguei, você tá me chamando de irmão, rapaz. Exatamente, você nem me conhece? Isso mesmo. E aí a gente fez aquele questionário pra pessoa, a pessoa falou, não pegamos telefone, nada, né? A gente não tem o contato desse casal, mas eles esclareceram as dúvidas básicas ali, rapidamente, né? E a gente falou, então vamos começar aí. Vamos começar aí nos cultos. Qual foi a primeira chave, né, do Josimar? O pastor estava ali pregando e aí o pastor falou sobre Deuteronômio. Né, que não adores outros deuses, imagens. Se você adorar a imagem, é assim que você ficará surdo e mudo. Aí ele falou assim, não é possível que essa passagem está na Bíblia católica. Não é possível isso. Claro que não. Aí, não, mas está. Deuteronômio. Deuteronômio, livro de Deuteronômio. Sim, o livro de Deuteronômio. Aí a gente chegou do culto, a gente foi direto para casa da minha mãe, pra ele buscar, pegou a Bíblia. E achou o versículo. E ele achou, ele falou, não. Aí as escamas caiu na hora. Nunca tinha visto, lido isso. Visto. Que Ou coisa. seja, são fatos que eles mostram de uma certa forma clara que a questão não está vinculada à religião, mas ela está vinculada, vamos dizer assim, à palavra, né? A palavra, exatamente. Porque a palavra, ela liberta, sim, ela nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando você fala desta forma, a Darlene não, mas eu vim da mesma formação que você... Sim. Do catolicismo romano. E graças a Deus eu não me tornei aquela pessoa que, vamos dizer assim, que eu fui formado e a minha opinião julgava os outros. Então, assim, quando você tem conhecimento da palavra, você começa a ter contato com a palavra. Sim. Como ela disse, as libertador. escamas. É libertador. E aí sim começamos a ir todos os domingos, começamos a ir na igreja. E aí toda vez que tinha apelo, o Josimar ia lá na frente, né? Quando o pastor falava, né? Você que quer entregar sua vida para Jesus e tal, vem aqui na frente, faz uma oração. Toda vez ele ia. E ele ficava me cutucando. Você não vai? Ir também. Você não vai? E eu lá com o coraçãozinho duro. Eu falei, não tô sentindo nada, não tô vendo nada. Tô sentindo nada. Nada. Nem é por sentir, né? Sim. Mas olha só que lindo. Quando o pastor, na pregação, ele fala, se você acha que você que tem que escolher Deus, você saiba que ele te escolheu muito antes Por isso que você ia. que você nasceu. Aquela palavra me quebrantou. Tocou. E essa palavra, realmente, quando a gente tem uma conversão em Jesus, né, a gente tem que ter uma palavra que nos sustenta. Porque realmente, se a gente for, ai, nossa, a música tá tão... Se eu sentir... Se você for pela emoção, você logo se desvia. Mas quando você vai com a sua base, é a palavra... Sim, tocado, é muito diferente. Demais. E aí eu fui lá na frente e realmente aceitei Jesus. E a partir daquele momento, começou toda a minha trajetória de limpeza, de mudanças, de transformação, tudo. Então, foi realmente uma transformação encontro muito mesmo, linda. né? E aí, né, como né, o inimigo faz, ele ama matar bebês, né, na fé. Assim que a gente se converteu, roubaram nosso carro. Aí foi a mão tipo armada assim, né? e tudo foi bem...
E aí, Deus deu muita sabedoria ao meu esposo, porque ele falou assim, bom, se o inimigo acha que a gente vai se afastar de Deus porque roubaram o carro, Detalhe. é agora que a gente vai se enfiar na igreja. Olha que legal. 1 ano depois a gente estava batizando. Olha que benção. Então, realmente... Foi realmente uma conversão. Foi, né, em Cristo, porque realmente ele se levanta. Sim. Mas é o que eu falei, quem não tem a base na Bíblia, que vai só pela emoção, Sim. não, é melhor eu ficar longe da igreja, longe de Jesus, longe porque o meu mundo vai desmoronar. E não é isso. Né? Na verdade, Jesus, ele nunca prometeu um mar de rosas. Não. Né? Ele nunca falou, venha para Jesus, né? Ou venha, Pelo contrário. me aceite em seu coração que, plim, seus problemas estão resolvidos. Se fosse assim. Não é assim. Né? A gente sabe que no mundo tereis aflições. Sim. E a gente sabe que ele vai nos ajudar. Então, a gente passa pelo processo da transformação muito melhor com Jesus. Sim. Então, esse foi nossa das história, situações. né? E é interessante, né? Porque assim, quando a gente olha para a história da Fran, às vezes a gente acha que numa família desestruturada as coisas podem acontecer. Mas não, porque tudo que acontece é muito pessoal, é muito individual. Muito. É você com você, as coisas acontecem. Tipo assim, não tem aquela frase que algumas mães falam, onde foi que eu errei? Não erra, Sim. não é o erro, não foi a mãe. Então, assim, se ela tivesse vindo de uma família desestruturada, a gente falaria assim, mas não foi educada, não foi ensinada. Então, a gente julga, né, a estrutura familiar, mas muitas coisas acontecem numa família estruturada também. Sim, e precisa entender e saber Exatamente. que as coisas também podem acontecer. Podem. E graças a Deus, Deus mudou o seu trajeto. Sim, Né? sim, Você o sim. conheceu. Sim. Que bacana, que Foi legal. Realmente que legal. libertador. E eu aprendi uma frase que, nossa, mudou muito a minha percepção de pessoas. Que eu aprendi com a Ângela Cirino, que é onde eu estudo, né, a psicanálise, que fala assim, não julgue o adulto que sou sem conhecer a criança que eu fui. E ela sempre fala isso mesmo. É muito sério isso. Porque quando a gente entende que atrás daquela pessoa que tá com, né, X comportamento, para a pessoa chegar naquele comportamento, né, mal ou ruim, né, que é pelo julgamento da sociedade, imagina o que ela passou antes disso para chegar a esse ponto. Né? O que ela entende que é verdade e que não é verdade na vida dela. Sim. Então, realmente, quando a gente fala que a verdade liberta, ela realmente liberta. Porque os traumas e bloqueios que cada pessoa tem, ela tem aquilo como verdade. E aí, ela nunca houve uma comparação. E aí, quando ela realmente enxerga a verdade, que é a verdade da Bíblia, é a verdade de Jesus, ela fala, isso aqui que eu sempre acreditei é mentira. E aí ela passa a abrir mão disso. E aí ela realmente acredita na verdade. E aí que começa a transformação. Principalmente essa questão de identidade ou de entender que quem ama você. Exato. Quando você vivencia uma circunstância como você vivenciou aos 17 anos e você comete, vamos dizer assim, um erro, um grande deslize, vindo de uma família, vamos dizer assim, vindo de uma família com estrutura. Sim. Com amor. Sim, com amor. sim. E aí você com 17 anos, então assim, joguei tudo fora. E é aí que entra o amor do Criador, estender das suas mãos. O acolhimento, né? O acolhimento, diferentemente de muitas vezes, família estruturada, ela age humanamente, muitas vezes coloca para fora. Coloca para fora. Sim. Você percebe que aqui, aos 17 anos, quando ela comete essa situação e ela se vê grávida, ela então começa a tomar as suas próprias decisões, você percebeu? Sim. Isso é muito, muito sério, né? Muito importante, porque
aos 17 anos é o acúmulo de informação que eu tinha até aquele momento. Sim. Até aquele momento, o que era muito claro para mim? Bom, eu quero a minha família, é importante a família, né? Não passava pela minha cabeça que infelizmente, né, algumas mulheres têm, não, eu vou abortar e tá tudo bem. Eu né? não Minha vou vida criar continua, sozinha. né? Eu não vou criar sozinha, ou eu vou decepcionar os meus pais, então eu vou fazer isso, né, sem as pessoas saberem. Não é uma vida. Sim. Né? O Henry, eu até falei com ele, né, até Ele antes tá do aqui, casamento. falou, oi mãe. Ai, que lindo, um beijo, filho. E eu falei para cada um dos meus filhos que eles são planos de Deus. Né? Então, naquele momento, aos 17 anos, não era planejamento meu. Sim. Mas alguém maior que eu, que Você é o próprio verbaliza Deus, isso para eles? Sim, sim. Isso faz uma diferença? Muita, né? muita. Pelo menos para eu falar a realidade para eles disso, isso é muito importante. Né? E aí, por que eu cheguei a ser mentora? A minha mentoria, uma das mentorias que eu tenho, chama Identidade, que é o meu xodó, que eu amo dar esse tipo de mentoria. Por quê? Porque é a que mais fala da minha realidade ali, sabe? É o que eu mais vivi intensamente. Porque com a minha autodescoberta, eu descobri quem eu sou, a minha verdade, a minha real identidade em Cristo, mudou totalmente a minha vida. E é isso que eu passo para as pessoas. Fora isso, Fran, queria falar alguma coisa? Não, pode falar. Fora isso, nesse curto período de vida da Fran, o que mais aconteceu que de uma certa forma para você soou um pouco estranho ou até mesmo, Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? E tempos depois você fala, agora eu entendo por que eu vivenciei aquele tipo de situação. Sim. Tem algo? Várias. Tem várias. Então vamos tem várias situações. Compartilhar isso. As mais picantes. Ai, Jesus. Na minha infância, eu fui abusada. Eita! Ai, gente. Olha só, quando a gente fala abuso... não chega... Ele é muito amplo. Sim. Né? Eu estudando isso, eu pude entender classificação. O leque que isso representa. Porque a grande maioria, quando houve abuso, acha que já é só entende sexual, que é... Embora seja isso também. Sim. Na minha história também teve isso. Mas o abuso, ele tem um leque muito grande. E o abuso, ele tem uma característica que faz com que a pessoa se cale. Se cale para falar aquilo, para falar a verdade, para ser a pessoa, sabe, ali autêntica. Então, é uma característica muito dolosa, né, do abuso. Então, assim, o abuso foi muito ruim, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo falar sobre o assunto, consigo entender, né? Algo ressignificado. Muito, foi muito importante para mim isso, porque eu cheguei, quando eu conheci Jesus, eu falei, bom, então chegou a hora de eu perdoar. E aí eu fui perdoando, né, as pessoas e tudo mais. Só que o meu maior desafio foi o auto-perdão. Como que eu, sabe, eu ficava me Mas tem pessoas que não sabem o que é o auto-perdão. É você se perdoar. Então, assim, eu fui a última pessoa que eu consegui me perdoar. Você, então, primeiro começou a perdoar as pessoas. Sim. O abusador. Sim, as pessoas sim. sem se perdoar. Exatamente. Então, assim, a culpa que a pessoa abusada leva, carrega, é muito grande. Então, e o fato da pessoa também, o abusador fica com aquela guerra psicológica, né? Não fala nada. Não fala, não abre a boca, não, entendeu? Então fica sempre ameaçando. E aí, olha só, né? O nosso maior trauma e bloqueio está ligado com o nosso propósito. Eu não sabia me comunicar. Eu pensava alguma coisa e não conseguia verbalizar aquilo de jeito nenhum. Então, por isso que nós descobrimos que a característica dessa pessoa, aí, vamos dizer assim, dessa adolescente,
é uma característica introspectiva, que não gosta Sim. de exposição. Sim, sim. Não gostava Não de go- exposição. Sim, até a gente estava pode comentando. ser que ela ainda né? não goste, mas... Se sai muito Sim. bem. Mas... Eu não gosto muito realmente de expor, né, a minha vida assim nas redes, tudo. Eu não sou aquela, né, blogueirinha que fica, gente, olha o que eu tô comendo, olha, eu estou aqui no shopping, olha. Não, mas aí tem um exagero. Não tem? Não, mas tudo bem. Tudo gosto, bem. Não vamos entrar Cada nessa questão, Cada um, porque senão exatamente. vai Cada um tem sua começar- vida e tá tudo certo. Sim. Mas eu estou ainda nesse processo, Sim. né, de desbloqueio nessa fase Sim. da comunicação. Mas, gente, quem me conhece, né? Já sabe que você andou assim, bastante. conhecido, né? Que fala, caramba, você tá bombando, hein? Eu falei, gente, sério? Tô bombando? Top. Então, assim, por quê? Porque a pessoa faz essa comparação. Nossa, mas aquela Fran? Sim. Tímida. Aquela lá, que nem sabia falar direito, né? Que olha de Isso onde é você bacana, saiu. porque as pessoas veem o Mas crescimento. repete, por gentileza, que o seu bloqueio, ele tem Ligação com o meu Ele tem propósito. ligação com o seu propósito. Sim. Então, quando você quebra esse bloqueio, O propósito quando você deslancha. descobre a sua verdadeira identidade, porque aí eu anotei Exatamente. aqui, o que falaram sobre mim não me define. Não me define, exatamente. Então, quando você entende isso na caminhada com Cristo, nossa, aí é muito bom, né? Você caminhar sabendo quem é você. Uhum. Porque os desafios a gente não para de ter. Sim. Né? Os desafios vêm, eles vão, alguns maiores, alguns menores, cada um com a sua implicância ali. Mas você tem aquela fé que você fala, não, calma, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu ainda não sei, que eu preciso saber para ir para o próximo nível? E aí você vai, não, peraí, então eu preciso aprender isso. E aí a gente vai trabalhando e vai evoluindo na vida. Então, todas as coisas Cooperam para o bem. contribuído para Nossa, o bem. muito. Porque com todo esse histórico, ele te impulsiona Muito. para você não aceitar essa situação. Sim, sim, porque assim, cada um de nós tem uma história. Sim. E a nossa história é a nossa maior escola. Sim. Eu posso fazer N cursos, mas aonde eu mais aprendi é na minha própria escola, na minha própria vida, né? Na minha própria vida é a minha maior escola. Então, na minha escola da vida, eu aprendi o auto-perdão, eu aprendi a me comunicar melhor, aprendi que tudo que eu aprendo não fica em mim. Eu não posso ser um lago, uma represa. Eu tenho que passar aquilo que eu estou Sim, aprendendo. Não pode ser um mar morto. Não pode. Você precisa Então, ser um rio que flui. Exatamente. Então, através de mim, eu dou livre acesso às coisas. Então, a gente vai aprendendo e liberando o que eu aprendi. Uhum. E, eu posso falar de um aprendizado que eu tive? Aham. Que eu achei Pode, sensacional. lógico. Nós vamos aprender também com ele. Sim, é um livro que eu li que chama Guiado pelo Espírito Santo. E esse livro, ele fala assim, esse autor, ele fazia muitos jejuns e era assim muito rígidos, né, nos jejuns. E ele tinha muita intimidade com o Espírito Santo, então ele ali naquele empenho, né, de estar em jejum, de fazer os cultos, que ele era pastor, ele fazia os cultos dele e tudo, e aí chegou uma hora que Deus falou para ele assim, é melhor você ter uma vida jejuada do que fazer os jejuns dessa forma. Aí ele parou e falou assim, mas eu nunca ouvi isso. Como assim uma vida jejuada? O que é isso? E aí o Espírito Santo começou a explicar para ele. Ele falou assim, olha, quando você entrega o jejum, geralmente o que a gente faz depois que entrega o jejum? Ora e come. Come. Uhum. E aí você come, o que tiver na sua frente você come. Morrendo de fome. Exatamente. E aí o que o Espírito Santo de Deus falou para ele? Ele falou assim, olha, é melhor você ter uma vida jejuada do que você fazer um jejum, né, um dia na semana, por exemplo, e depois daquele jejum você comer desvairadamente. Não. Faça uma vida que agrade a mim todos os dias, não uma vez na semana. Porque o jejum em si não muda Deus. Mas a nossa vida jejuada, sim. Entendi. Então, o que é uma vida jejuada? Bom, É uma vida regrada ali daquilo que Deus quer, daquilo que né? Deus Aquilo quer. que Ele pede. Vamos dizer assim, nada muda
a postura e a posição de de Deus. Deus. Sim. O grande problema é o ser humano, né? Sim. Porque está escrito lá na palavra, por que vocês estão assim, se reclamando, falando disso, aquilo, são os seus, vamos dizer assim, são os seus pecados que... Sim. Então, quando a gente tem... Quando eu li isso, nossa, eu li umas 2, 3 vezes. Falei, meu, é isso que Deus quer da gente. É interessante, né? Mesmo. Porque Deus quer a nossa... O que Deus nossa fala? Devoção, que Ele quer né? adoradores em espírito e em verdade. De verdade. Então, adianta eu ir na igreja e adorar e louvar a Deus somente no domingo? E aí na segunda, a vida que segue, vamos embora. Ser cristão, aí que começa, né? Exatamente. Ser cristão na igreja é muito fácil. Eu sempre falo isso, muito né? fácil. Que é muito fácil ser cristão na igreja. Muito porque ali fácil. você está ali com os irmãos, Sim, é uma harmonia gostosa, é uma energia inspira. boa, tudo bom. Uhum. Mas o nosso primeiro dia a dia. evangelho é ali dentro de casa. Sim. Né? Então, por isso que realmente é desafiador. Porque ao mesmo tempo que você cumprimenta e abraça todo mundo na igreja, você tem que ter essa percepção para você dar atenção e carinho em casa também. Né? Sim. Igual a história do menininho. Papai, eu gosto de ficar na igreja. Por que será, né? Sim. Em casa não é gostoso. É interessante isso. Ô, gente, Muito bom. deixa eu dar uma ênfase aqui para as pessoas que estão chegando pela primeira vez no canal, o podcast de propósito. Então, por que isso? Para que o de propósito? Qual é o sentido? Sim. O que a nossa convidada, a Fran, ela tem compartilhado conosco, tem um texto bíblico que a gente já mencionou ele aqui 2 ou 3 vezes, que diz que, de fato, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqui, nós temos situações que aconteceram com você e ninguém gostaria que acontecesse. Sim. Mas aconteceu, tá? E aí, eu fico o resto da minha vida refém diante daquela situação? Ou você mesmo disse que são oportunidades que o Criador me deu para eu, de fato, chegar a ser o que eu realmente sou, correto? Sim. O que o meu maior tesouro é a minha história. Né? Através da minha história, eu consigo explicar o que é viver Jesus. Né? Porque Jesus, ele quer que pessoas que o amem, né? A ponto de realmente segui-lo todos os dias, né? Não somente oportunamente ali, né? Algumas situações. Mas é muito bom a gente ter essa verdade, carregar essa verdade. Né? Um outro ponto que... A gente... Como que tá o tempo? Não, tá tranquilo. Tudo certo? Tranquilo. Tem um outro caso que... quando eu conheci meu esposo, ele já era corretor de seguros. Ele era corretor de seguros de vida e previdência. E aí, nós fomos para Bauru, né? Eu morei 1 ano e 8 meses lá em Bauru. Eu, na época, fazia faculdade, trabalhava, aí a gente saiu de Santo André e fomos para Bauru. E aí, chegando lá, a gente teve um momento, assim, de maior deserto, né, na nossa vida, né? Deserto no sentido de Deus não deixou a gente passar fome, né? Mas todas as outras coisas a gente passou, assim, de necessidade e tudo, mas Deus não... Já estava com quantos filhos? 2, o Henry e a Emily. A gente chegou lá, a Emily tinha uns 4 aninhos. E aí, naquele momento, eu fui fazer sequilhos para vender na rua. Delícia. Foi um momento muito legal. Assim, as crianças me ajudavam a apertar lá, né, com um garfo, com sequilhos. Aí eu colocava no saquinho, colocava versículo bíblico, grampeava tudo e saía. Eu ia levar eles na escola a pé, então eu já levava a cestinha e vendia os sequilhos na rua. Gente, foi um momento assim muito desafiador, mas foi o momento que a gente mais sentiu a presença de Deus. É aquele momento que fala, nossa, Deus me carregou no colo. Sim, que delícia. Então foi muito, eu tenho muita gratidão desse momento, né? Assim, então, da né? vida. Que bacana. Deus não permite que aqueles que são dele pereça. Não que ele permita outros. Mas assim,
igual você falou, só não passamos fome. Sim. Mas por quê? Porque Deus, a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre, sempre. Né? Algumas pessoas preferem reclamar. Sim. Eu não sei fazer nada. Não sei. Cara, sabe sim. Sabe, gente, porque uma receita simples de não sequilhos. Então, faz a receita. Olha isso. Então, assim, eu pegava ali os dinheirinhos que sobrava, ia lá na mercearia em frente de casa, comprava os ingredientes, ia lá, fazia, as crianças me ajudavam, a gente colocava para assar, e aí fazia, e aí eu ia vender. E pessoas compravam. E aí te dava condições de sustentar os pequenos. Sim. Olha que Deus maravilhoso. Não, Deus é muito bom. Né? Aí chegou uma hora que o Josmar falou assim para mim, Fran, por que você não vai estudar para ser corretora, para a gente ter a nossa corretora? Foi nesse momento? Foi nesse momento, em Bauru. E porque ele já trabalhava como corretor de seguros, mas ele trabalhava numa empresa que ele foi demitido, né, dessa empresa. Aí quando ele foi demitido da empresa, ele falou assim, mas por que a gente não abre a nossa própria corretora? Por favor, aí dá só uma pausa, porque é muito importante a gente estar frisando esse tipo de situação, essa parte da história de vocês, porque agora nós encontramos um casal que já conheceram a Cristo, estão casados, isso. com 2 filhos, vão para uma outra cidade e lá eles passam por um momento de dificuldades, assim como muitas pessoas nesse exato momento estão vivenciando situações talvez igual a que vocês estão passando. E não sabe o que vai fazer. E não sabe o que vai fazer. Então, assim, o programa de propósito, não sei se é fácil. Ele é também uma faz prestação alguma coisa que Deus vai direcionar. Bota o pé e Deus põe o chão. Exatamente. A gente entende que o de propósito, ele é uma prestação de serviço para circunstâncias como essas. Então, se você está aqui, é porque você já trilhou determinado caminho e você tem essa, vamos dizer assim, essa autoridade para dizer, olha, o que você está vivendo é muito pouco, exatamente, porque eu já passei, correto? Sim. Não, e tem pessoas que olham para mim, né, para minha família, para mim, para o Josmar, e falam, nossa, eu queria morar na casa que você tá, no carro que você tem, ter essa vai família. Lutar, meu bem. Então, vamos começar lá desde o começo. Quer fazer isso? Quer trocar, então? Mas começa lá. Exatamente. E aí, o meu esposo, ele era gerente de equipe de vendas de seguro de vida. E dessa empresa, ele foi transferido para gerenciar um escritório em Bauru. Poucos meses depois, ele foi demitido. E aí, ele começou a vender por conta própria. Ele continuou vendendo seguro de vida, só enquanto que isso, desvinculado ao CLT, né? Sim. Que até então nós não éramos empreendedores. E aí, eu falei, bom, então eu vou vender os quilos. Aí fui pra rua, fui vender e tal, e aí tava na produção ali, né? E aí ele chegou em mim e falou assim, Fran, por que você não vai estudar para tirar a SUSEP, que é o órgão regularizador, para você ser corretora de seguros e a gente abrir a nossa empresa? Aí eu falei, tá bom, então vamos. Eu larguei os quilos, compramos o material, estudei 3 meses em casa, com 13 apostilas que eu recebi pelo correio. E aí eu fui para São Paulo para fazer a prova específica da SUSEPinha, né? Que é só vida e previdência e capitalização. Fui, estudei 3 meses e passei na prova. Voltei habilitada. A gente começou com o nosso código na pessoa física. Sim. E aí fomos e tudo. Aí ele falou assim, Fran, Bauru não dá mais. Os meus clientes estão tudo em São Paulo. Vamos voltar para São Paulo. Para São Paulo. Aí, São Paulo que eu falo é ABC Paulista. Ah, tá. Né? Então ele queria voltar para Santo André, capital. que é da onde a gente tinha saído de Santo André. Aí eu falei, tá bom, mas eu não quero Santo André. Eu quero São Caetano. Eu quero São Caetano porque lá eu não vou precisar pagar plano de saúde nem escola para as crianças, porque lá Lógico, você acha a estrutura é melhor. Por que ela escolheu São a Caetano cidade? é a melhor cidade. Considerada praticamente todos os anos como uma das melhores cidades. Sim, fica brigando ali, né? Rio Preto e São Caetano. E aí eu falei, não, eu quero ir, a gente vai, então tem que ser São Caetano. Aí nós fomos para São Caetano. Pouco tempo ali, e olha só, né, que engraçado. A gente não tinha lugar para morar.
Não lembrava mais do deserto. O deserto você tinha ficado para trás, né? Tinha ficado, mas aí a gente foi pela fé, porque nem casa a gente tinha. A gente começou literalmente do zero. Tá, mas não tinha casa, mas foi procurar onde ia morar, porque vocês tinham tinha crianças. Casa, então, aí eu morei na casa da minha mãe uma semana. A sua mãe era de São Caetano. Santo André. Ah. Minha mãe morava em Santo André. Tá. Aí eu falei, mãe, ajuda. Aí a minha aí. mudança ficou na garagem do meu irmão. Que também era Santo Santo André. Era a mesma rua, eles moravam. Minha mudança inteira ficou no meu irmão. Isso, a mudança vindo de Bauru. E eu fiquei uma semana na casa da minha mãe. A gente dormia no chão, no quarto que minha mãe tinha, né? Que meus irmãos eram todos casados. E aí, tinha lá o quartinho, a gente ficou uma semana. Eu e o Josmar, no chão do quarto, a gente falava assim, nossa, pensou quando a gente estiver ganhando 5 mil reais? 5 mil reais? Pensou, nossa, que sonho, que isso. E a gente sonhava. Em e ganhar o Josmar 5 falava, mil né? reais. Pensou quando a gente, né, ia ganhar, porque a gente não ganhava 1.000 na época. Sim, 5 mil é uma fortuna. Exato. Né? Naquela época sim, perto de 1.000. Nossa. E aí a gente foi, arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Começamos a trabalhar. O Josmar, nossa, fazia. Tanto é que a gente tem indicações de clientes daquela época que ele Até fez porta a hoje. porta, até hoje. Que a Ictus Life, que é a minha empresa, a gente não é tão conhecidos na internet, mas no meio ali dos nossos clientes, a gente colhe os frutos até hoje desse trabalho que ele fazia. Que bacana. E aí ele falou assim, Fran, a gente precisa tirar a SUSEP plena, que é onde a gente comercializa o restante dos produtos. Automóvel, todos os outros produtos de seguros. Aí um casal amigo nosso estava tirando a SUSEP presencial. Aí o Josmar pediu o material emprestado para ela, né? Porque tem várias formas de tirar a SUSEP. Era presencial, igual faculdade, ou você paga, ou compra o material e estuda em casa e vai lá fazer a prova, como eu fiz a primeira etapa, ou você só vai lá e paga a prova. E aí a gente pegou o material emprestado, aí ele falou assim, aí você faz a prova. Aí eu falei, tá bom, mas quando que é a prova? Era 30 dias depois. Você tinha 30 dias para estudar? 30 dias para estudar 13 apostilas. 13? 13 apostilas. E assim, o processo de tirar a SUSEP, ele é muito rígido. É igual ao vestibular, no sentido que tem uma matéria, tem 5 perguntas, eu não posso zerar naquela matéria, por mais que eu tirasse 90% na prova, entendeu? Então, o processo era bem desafiador. E aí eu falei, bom, humanamente falando, não vai dar. E aí nós já éramos cristãos. Aí eu lembro certinho, no apartamento que a gente estava, a gente sentou na cozinha e a gente orou. Vamos passar pro plano espiritual, exatamente. Aí eu falei, Senhor, humanamente não vai dar. Mas com o Senhor a gente consegue. Olha, nós temos essa oração para fazer essa noite. Então anota aí, pessoal. Anotem o modelo dessa oração. Mas calma, a oração vem com o quê? Com a ação, não é? Sim, orar e agir, né? Qual foi a minha ação? A gente chamou as crianças. Na época o Henry tinha 7, 8 anos. Ou um pouco mais, quase 10 anos ali ele já tinha. E aí a gente chamou eles e falou assim, olha, a mamãe vai precisar estudar. Então, louça, essas coisinhas é vocês que vão ter que fazer, porque a mamãe vai ter que estudar. E aí a gente conversou ali e aceitamos o desafio. Eu estudava mais de 8 horas por dia. Nossa, devorava a apostila. Eu devorava as apostilas. E era garrafa térmica, de café. Pra não dormir. E eu estudava de madrugada, estudava de dia, de noite. Eu lembro que eu ali estudando, né, fazendo ali, o Josmar só colocava o prato ali e eu comendo e continuando estudando. Porque eu tinha que passar por todas as apostilas. Eu tinha que entender cada matéria, porque senão eu ia zerar. Sim, né? não podia eu não ia zerar. atingir lá. Você lembra da nota? Calma. Lógico que lembra. Eu que corrigi minha prova. Viu? Aí eu estudei os 30 dias e fui fazer a prova em São Paulo. Chegando lá, o pessoal lá, né, que ia fazer a prova. Nossa, é a 3ª vez que eu vim fazer essa prova. Você era a primeira? Primeira vez da SUSEP plena. Sim. Nossa, como é difícil essa prova. E não sei o quê. E eu lá, firme no propósito. Sim, eu vou conseguir. sem ficar... Eu vou conseguir, porque eu estudei. Sim. Deus vai honrar a minha parte. Sim. Né? Deus Você vai honrar fez o que a eu sua fiz. parte, exatamente. né?
e fui super confiante. Fiz a prova e a gente leva a prova para casa, porque a gente só entrega o gabarito. Ah, tá. Então, eu chegando em casa, eu corrigi a minha prova. Correndo. 70% de aceito. Nossa! Aí, poucos dias que depois, veio lá bênção. aprovado. Que delícia. Então, Nossa, como que é, né? Confiar em Deus faz a diferença. Totalmente. Totalmente. E foi tão incrível que parecia que Deus realmente abriu minha mente, falando, filha, você tem que entender isso aqui. Que legal. E aí eu consegui. Então, que legal. Assim, oração, gente, não é aquilo que você fala com Deus e fica esperando. Não, lógico que fica esperando. Porém, tem que agir. Tem que ter ação. Tem que ter ação, Tem que né? ter ação. Tipo assim, vou fazer uma prova daqui 30 dias igual ela. Senhor, me ajuda. Fica orando durante os 30 dias. Não vai passar, né? Lógico que não, né? Não tem como. Gente, quantas situações e todas as coisas contribuíram para o bem, porque hoje, toda essa construção, hoje a gente enxerga Fran liderando grupos e grupos de mulheres, falando com autoridade sobre relacionamento, identidade, crescimento, família, correto? Sim. Então tudo isso foi moldado, processos, forjado. São processos? Sim, é isso, são processos. Processos Pelos quais ela passou. Pelos quais ela passou. Ou seja, sabe o que é interessante? Que cada etapa nós temos que tomar decisões, certo ou errado? Sempre. Sim. Todos os dias a gente toma decisões. Todos os dias, seja elas pequenas ou grandes. Mas cada decisão que a gente vai tomar vai ter um impacto diferente. Se você tivesse que deixar uma frase sobre essas questões de tomada de decisão. Porque aqui, desde 17 anos, você está tomando decisões. Sim, e decisões fortes. Decisões fortes. Né? Olha, eu até ensino isso na minha mentoria, que a gente não pode se pautar só pela razão e nem só pela emoção. Se a gente for só pela razão, a Bíblia fala que a gente é um tolo. E se a gente for só pela emoção, né, da situação ali e agir pela emoção, a gente também vai se dar mal. Então a gente tem que ter um equilíbrio. É claro que você vai ter equilíbrio todas as vezes que você tomar a decisão? Não, e tá tudo bem você errar, porque você aprendeu mais uma forma que aquilo não vai dar certo daquele jeito. Então você volta e fala, bom, tudo bem, eu errei, agora eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer de outra. E continua. Então, assim, até eu chegar onde eu tô, eu errei muito. E erro até hoje. Só que o legal de errar é isso. Bom, então eu errei, eu sei como que não faz, então agora eu vou fazer diferente. Então, por mais que você vá errar, continue. Não tenha o medo de errar. O medo de errar é ruim. Porque você te prende. Paralisa. Então, não tenha medo. Não cumpre o propósito. Não cumpre, porque você... É igual eu quando eu comecei... Agora eu posso contar a história de como eu comecei a ser corretora? Mentora? Sim. Foi assim, na verdade eu já lido com mulheres já desde que a Emily nasceu. Obrigada, gente, filha. fala da Emily, gente, mas ela tá aqui, ó, atrás das câmeras. Sim, tá aqui vocês me não vão vê-la hoje. Quem sabe um dia. Sim, a gente chama a Emily. Verdade. E já faz um tempo, né, que eu trabalho com mulheres e tudo mais. E aí eu estava no Instituto MDC, onde eu estou como mentora, né, de 2025. Eu estava ali, sentada na cadeira, né, aprendendo com uma mentora também. E aí, era muito empolgada, sabe? Então eu tinha aquele entendimento, aquele aprendizado. E aí eu falava para todo mundo, minhas amigas, gente, eu aprendi isso na mentoria. E eu aprendi isso, porque é assim, porque é assim, e eu ia falando, né? E aí uma amiga minha, a Joyce, beijo Joyce, e aí ela falou assim, Fran, por que você não ensina pra gente o que você tá aprendendo lá? Sim, ao invés de ficar falando pedacinhos. Em vez pedacinhos. de você ficar falando, né? Você pega um sábado aí, que sábado é tranquilo, e dá pra gente. Começa a mentorar. E tal. E aí eu fui falar com a minha mentora, aí ela me deu super apoio, ela falou, vai, faz e tudo. E aí eu montei a minha primeira mentoria presencial com mulheres. 12 mulheres na minha casa.
Que legal. E A aí, primeira tinha a 12 primeira, mulheres. 12 mulheres. Que E aí bacana. foi muito lindo, porque eu falei, né, igual eu tava falando, né? A vida foi a minha maior escola. E aí? O que eu vou ensinar? Então, eu peguei a minha própria história e falei, bom, o que me ajudou a desbloquear até aqui? Então, eu dei aula de análise corporal para elas. Que eu aprendi análise corporal e me destravou muito. Eu entender como eu funciono. Né? Eu saber que tudo bem chorar. Né? Não engolir o choro. Né? Não, agora eu preciso chorar. E tá tudo bem. Corporal, nesse Análise sentido, corporal. É você estudar você. Exatamente. E não você Olhar pra estudar si. os traços do outro para ficar, Não. o olho dele fez isso. Ó, eu tava conversando, mas ele toda hora coçava a cabeça. Tem um então, significado. tem São o Tem esse outro o lado. corpo fala, que aí é Sim. exatamente o que você está falando. Se ela olhar para a esquerda ou para a direita, É. porque ela está falando a verdade. Não é isso. Não é isso. O que eu estudei foi análise corporal, que é do Corpo Explica, né? Quem quiser seguir também eles são sensacionais. Mas qual foi o maior benefício de eu estudar análise corporal? É eu me entender como eu funciono. Quando eu entendi isso, me ajudou demais, tanto no casamento também, principalmente no casamento. Sim. E aí eu fui entendendo como que eu funciono. E aí eu falei, nossa, o Josmar funciona assim. Nossa, então ele não tá me ofendendo? Não, então é assim que ele funciona? Ah, então tá bom. Então foi muitas fichas que foram caindo. Então minha primeira aula na mentoria, análise corporal. Então eu fui ensinando para elas, olha, é assim que funciona uma pessoa que tem esse tipo de corpo. É assim, entendeu? Porque o corpo molda o tipo de mente que a pessoa tem. E aí eu fui explicando, teoricamente, o que era cada um dos traços e tudo mais. E foi muito lindo. E aí, logo em seguida, entrei na identidade. E aí eu falei, bom, como foi eu descobrir a minha identidade? E aí eu fui dando essa aula. Que, na verdade, você se via fazendo as coisas para ti e passava para outro. Não, o que para mim foi muito fácil o entendimento? Uma das palavras, né, que eu era muito taxada quando criança, adolescente, nossa, Fran, você é muito lerda. Eu sempre tinha Você se sentia isso? Sim, muito. Por quê? Mas você era assim? Então, é aí que tá. Não é que eu era lerda. Porque as outras pessoas que estavam ao meu redor eram um pouco mais rápidas. Na análise corporal, isso destravou em mim. Por quê? Porque tudo bem você ser mais rápido que eu em algum... Lógico, as pessoas são diferentes. Exatamente. Né? Eu falei, bom, então tudo bem eu ser um pouco devagar em tal coisa ou em tal situação. Ufa, então eu não sou lerda. Entendeu? Sim. Então esse rótulo eu joguei fora. Sou eu. Não sou eu. Então, assim, se eu preciso de um pouco mais de tempo para me preparar e um pouco mais de análise... Tá tudo bem, é assim que eu funciono. Você é assim. Então, esse autorrespeito me ajudou muito. Né? Eu saber como eu funciono para eu me entender. Né? E aí eu fui passando. Então, às vezes, eu pego mulheres e falo, eu sou assim, eu sou assada. Eu falei, calma, é só como você funciona e tá tudo bem. Se aceita. Se aceita, exatamente. Sim. Né? E aí, isso ajudou muito nesse processo. Aí eu fiz a primeira mentoria chamou O Filme da Minha Vida, que aí eu fiz toda essa explanação, né? Eu nem sei se é essa palavra. Explanação, isso. Eu fiz essa explanação com elas, então foi análise corporal, depois identidade, algumas aulas sobre identidade, depois foi para paternidade. Gente, como é linda a aula de paternidade. E o duro que essa aula deve ser pesada para muita gente, porque hoje, ó o mal de quase todo mundo. Sim, assim, foi tão... o Espírito Santo estava tão à frente, exatamente, que eu dei todo o conteúdo, né, do que é paternidade, quais são os efeitos, quais são as coisas ruins e as coisas boas. Desculpe te incomodar, mas aí eu quero fazer a interação de alguns clientes que começaram a fazer pergunta. Que exatamente nisso que você clientes. está. Desculpe, falei cliente? Falou. Olá, clientes, nós atendemos das 8 às 18. Não, olha só, Viane Vicente, eu estou precisando disso, saber como funciona.
Isso exatamente que você estava. Mentoria, Vi. Minha mentoria, método Start, eu mesma. Mas ela vai falar rapidinho para você, para poder aguçar. Que você dá ela, assim, pelo menos para a pessoa ter aquele primeiro contato com você, depois ela vai para a mentoria que ela a experimental, é isso? Sim, a minha mentoria de entrada, né, digamos assim, é a mentoria identidade, porque eu entendo que eu não consigo vamos supor, vou pegar a Darlene. Darlene, você vai fazer mentoria comigo. Você vai falar, Fran, tô passando por X problema. Tô mesmo. Esse X problema, quando a gente vai detalhar ele, qual que é a base? Identidade. Tem a base. A base. Então a base de tudo é identidade? Por quê? Porque imagina uma construção, um edifício. Ele tem a estrutura dele, não tem? Não tem a base? Quando você pega uma estrutura, e gente, eu não entendo de construção civil, aí vocês me ajudam aí, mas eu sei que o alicerce daquele edifício, ele é maior do que o que a gente está vendo. Sim, ele certo? Foi mais ele baixo, muito do mais que subiu. profundo do que aquilo. Exatamente, tem o fundamento. Exatamente. É simplesmente a cópia daquilo que está escrito biblicamente. A pedra fundamental. Ou seja, faça a sua casa na rocha. No lugar, exatamente. A identidade é a nossa rocha. Porque se a gente tem fissuras, se a gente tem brechas na nossa identidade, qualquer coisa que eu construo, ela pode desmoronar. Mas a partir do momento que eu faço uma identidade muito bem forjada, tampando todas as brechas, arrumando toda a estrutura, eu posso construir qualquer coisa em cima dela. Então, a pessoa só identifica as brechas a partir da listagem daquilo que ela está passando. É isso, mais ou menos, que eu entendi? Porque se eu tenho alguma situação, você falou que tem que enumerar para poder entender. A gente tem que detalhar. Detalhar. Então, você chega para mim, estou com um problema, pega aí um problema aí para a gente dar como exemplo. Problema? Relacional. Bom, por que você está com esse problema relacional? E aí a gente começa a descer. Entendeu? Mas eu estou num relacionamento abusivo. Tá, mas como que foi você conhecer ele? Como que é seu pai? Como que você viu... Tem que buscar tudo. Exatamente. Como que você viu seu pai tratando a sua mãe? É normal esse tipo de tratamento no seu relacionamento com as pessoas? Isso é uma terapia, então? Sim. Então a gente faz todo um alinhamento. E a gente chega na identidade, não tem como. Entendi. Entendeu? Então quando a pessoa fala, poxa... Eu sou filha de Deus amado, Deus de todo o universo, que criou todas as coisas. Soberano sobre todas as coisas, me ama. O que dele, por ele, para ele. Sua imagem e semelhança. Aí você fala, eu vou permitir um relacionamento abusivo? Sou chamado de filho. Qual é a única pessoa que você, José Carlos, consegue transformar e dominar? Você, só o José Carlos só consegue dominar ele mesmo. Ele mesmo. Então, quando você entende que, então se eu consigo dominar somente a mim, então eu preciso me posicionar. Então, é um relacionamento abusivo? Então, peraí, o que eu preciso aprender de mim para que eu me posicione, para que eu não permita mais isso? Entende? Porque você não vai mudar o cara que tá te machucando, mas você consegue se mudar? Fala, não, peraí, isso eu não vou permitir mais. E existem pessoas que não aceita? Não tem nada disso, mas não. Muito, tem. Muito. Mesmo identificando exatamente... Então, a pessoa não tem total clareza. Por quê? Porque ela está tão afundada na dependência emocional, nas coisas pelas quais, as mentiras que ela acredita, que ela não consegue enxergar a pessoa que a gente está vendo que ela pode se tornar. Sim. Entende? Então, assim, quando a pessoa ela está muito afundada nas mentiras que falaram para ela, se ela acredita realmente nos rótulos que falaram para ela, é muito difícil a pessoa romper. Então, realmente tem que ter um rompimento ali. Não, mas espera aí. O que a palavra de Deus fala sobre mim? Isso aqui que falaram não é verdade. Eu acreditei minha vida inteira que era isso e não é verdade. Então, por isso que a gente sempre tem que comparar
aquela verdade que falaram pra gente, né, na nossa infância, quando a gente que estava ali aprendendo da vida, né? E aí a gente comparar com a verdade. Verdade com verdade. Exatamente. Ou seja, a verdade sempre prevalece. Sempre. A verdade prevalece sempre. sobre a realidade. Sim, porque a pessoa tá vendo, não, mas é uma pessoa que sempre aprendeu que ou é um vagabundo, que não presta pra nada, você não vai conseguir. Sempre ouviu essas palavras. Aí volta na identidade novamente. Não Você tem entende? identidade definida. Você entende? Que a base do ser humano é a identidade. A partir do momento que ele entende que ele não é um vagabundo, que ele tem capacidade sim. O que é a capacidade? Ele vai lá e aprende. Não, mas espera aí, eu não aprendi dessa forma. Mas está tudo bem, vamos aprender de outra forma? Então, assim, eu estou sendo desafiada a ensinar o mesmo tema, que é a identidade, de várias maneiras. Então, eu dei aula agora no Instituto MDC sobre identidade. E eu dei de uma forma diferente do que eu dou na mentoria. Então, eu fiz uma dinâmica diferente. Aí as meninas, nossa, que legal. Então, já tive feedback delas que foram muito bom. Então, isso aqui é legal, né? Você ensinar de várias maneiras o mesmo tema, porque você atinge muito mais pessoas. Sabe, interessante pensando que você deve muito para o seu esposo, né? Por quê? Porque no momento muito crucial, ele foi a peça que disse assim, vai estudar aqui. Não é crucial, dos sequilhos. Não, mas eu sou muito abençoada pelo marido que Pelo ele se Josimar. tornou. Pelo Josimar. Porque eu falo, né, que Deus me deu um diamante bruto e o próprio Deus foi lapidando. Lapidando. Sim, e aí você pegou o meu esposo. Ele é quem no meu lar? Sacerdote. Então, eu aprendo muito com ele. Os papéis. Exatamente. Então, primeiro Deus, depois eu, né? Depois de Deus sou eu, porque aí eu tenho que estar com a minha identidade muito bem forjada. Sim. Depois, o meu esposo. Então, hoje, quando nós estamos batendo um papo aqui, conversando dessa forma, a gente acha que algo perfeito, mas nem sempre foi assim. Não. Processos. Muitos processos. Vai dar espaço para um outro podcast. Vocês entenderam que a parte legal ficou pro final, né? E agora vocês estão querendo fazer perguntas. Mas tem a parte 2. A gente chama a Fran de novo aqui para ela falar exatamente sobre isso. Então, o Instituto MDC não é só para mulheres? Não, na verdade, a pastora Vivi, que é a líder lá do Instituto, ela me chamou. Posso contar rapidinho esse testemunho? Pode. Eu agradeci. Eu estava no momento de mesa com as mulheres da Corda Rosa, lá da cabana. E aí eu usei, né, uma dinâmica, né, de um joguinho que eu ganhei de umas pessoas que me menturaram. Josimar fazendo elogio pra gente. Gente, isso não é hora, não, seu Josimar, pelo amor de Deus. Te amo, amor. Me deu essa joia, ó. Que bom. Brincadeirinha. Sim. E aí eu agradeci essas duas mentoras, né, que passaram pela minha vida e passei uma mensagem para elas agradecendo pelo momento que eu tive com elas, né, no decorrer da minha vida. Sim. Isso foi 10h30 da manhã, mais ou menos, num dia, em dezembro. E no mesmo dia, às 4h30 da tarde, a pastora Vivi me chama, Fran, você não quer ser a mentora de 2025 no Instituto? Então, assim, realmente é um testemunho que eu carrego de gratidão, sabe? Você ser grata por tudo que Deus faz e fez e sempre fará por nós. E continua fazendo. E aí, só concluindo, a pastora Vivi falou assim, Fran, você escolhe o dia, o horário e escolhe como você quer fazer as mentorias. Então, eu tenho muita autonomia lá. Eu agradeço muito a pastora Vivi. Obrigada pela confiança. E então, eu deixei uma mentoria aberta. Então, a mentoria lá no Instituto é uma mentoria em grupo, é uma mentoria presencial, pode ir homens e mulheres. Mulheres, casais. Casais, se for casal, melhor ainda, né? Estamos lá com Cícera e Amona. Sim. Então, isso é muito importante, né? Esse aprendizado. E aí, eu estou fazendo dessa forma. Então, as
mentorias lá são bem dinâmicas. São as quartas-feiras. São as quartas-feiras, da 1h30 às 4h30 da tarde. Peraí, só um pouquinho. Mas tem um tempo? É tipo um curso? Não, então, a mentoria eu não fiz por blocos. Já em blocos de 3 meses. Sim. Eu poderia ter feito isso, mas eu deixei o ano inteiro. Então, todas as quartas, bacana. durante 2025. Mas aí vai você, ter. por exemplo, começou tal dia lá, fazem 2 quartas-feiras? Duas, isso. E aí quem chega depois perdeu o que foi? O que eu entendo, Darlene? Eu levo isso para minha vida. Não existe concorrência em mentoria. Eu e você somos mentores. Você é mentora na sua área, eu sou mentora na minha. E cada um de nós vamos atingir pessoas diferentes. Sim. Então, pessoas que você vai atingir falando do seu transbordar, Sim. talvez eu jamais teria acesso. Então, cada um de nós realmente tem que abrir a boca e falar. Sim. Então, qual que é a minha intenção lá no Instituto? Eu ensinar outras pessoas a também a mentorar. Então, vamos supor, faltou... nós temos também um homem lá na mentoria, ele teve que trabalhar, então ele faltou. Então, ele perdeu essa aula de identidade. Eu já pedi para o Cícero, que é um outro homem que está lá, eu falei, Cícero, você me ajuda a dar essa aula que você teve agora para o Mauro que faltou? Então, eu vou pedir ajuda dos meus próprios alunos para darem as aulas, claro que eles já fizeram para os alunos que faltaram. Sim. Então, olha a oportunidade. Sim. Nós temos várias formas de aprendizagem, pela visão, pela audição e pela escrita. Mas quando você ensina, você aprende mais. Você aprende muito mais. Então, eles vão ter a chance de ensinar aquilo que eles aprenderam comigo lá. Que legal, que legal. Gente, é isso aí. Que Você pena. ia falar alguma coisa. Não. E eu te cortei. Não. Que pena, gente, que a gente está chegando no nosso... finalizando o nosso de propósito, né? E aí a gente acaba concluindo que essa trajetória da vida da Fran, nós podemos afirmar que, de fato, inclusive os momentos contrários que você vivenciou, quando você recebe a notícia que você estava grávida, a decisão que você tem que tomar, uma outra situação com relação à decisão que vocês tomaram de mudar para Bauru. Vocês não sabiam que mudando para lá, vocês iam se deparar com o deserto. Sim. Mas aquele deserto foi um deserto, vamos dizer assim, providencial. Foi. Né? Foi o momento que a gente mais esteve ali. Sim, mudou. E em Bauru, meu filho se converteu lá. Então, olha só. Que lindo. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Amém. E, de fato, de propósito. Exatamente. Então, nós aprendemos nessa noite com a Fran. Muito. Um pouquinho com a história da Fran. Sim. Não é isso? Eu acho que as pessoas que estão aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Fala o número aí, e aí a gente pode deixar o nome do seu telefone aqui, porque tem... No meu Instagram, gente. Viane Vicente, ou as outras pessoas que estão querendo saber se conectar, sobre. Saber sobre. Deixa eu só falar, então, lá no meu Instagram as pessoas vão conseguir acesso a mim. O meu Instagram, Fran Silva Mentora. Lá na bio do meu Instagram tem todas as abas, inclusive se você quiser participar do Café com Sabedoria, dia 18 de janeiro, aqui numa cafeteria. Bora, Vi! A Viviane é minha prima. Vai ter um café, um encontro de mulheres, sábado. Aí, pro próximo podcast, eu vou falar para vocês como que surgiu o Café com Sabedoria. Então, a gente precisa saber. Fran Silva Mentora. Fran Silva Mentora. Mas ela está perguntando assim, é só responder rapidinho. Tá. Tem que se inscrever antes? Tem taxa? O Café com Sabedoria, ele é pago, são R$40, que já está incluso o café. Ela está perguntando o MDC. E o MDC são mentorias em grupo gratuitas. Gente, mentorias em grupo gratuitas. Gratuitas. Todas essas dúvidas que você tem, lá nesse instituto você tira. Sim. Gente, mentoria gratuita. Outra coisa que a gente quer deixar aqui, o Instagram da Fran é @FranSilvaMentora, para você que é de outra cidade, de outro estado, ou talvez de outro país. A gente tem o privilégio de outras pessoas estar acompanhando o de propósito. Você pode
fazer o convite para Fran estar indo, né? Lógico, junto com o Josimar, ele vai. Sim. Dessa mentoria, né? Para estar dando essa mentoria, mas mais especificamente para mulheres, correto? Sim, sim. A mentoria no Instituto ela é aberta para homens e mulheres, mas a mentoria Start, que é a que eu elaborei, eu posso também dar para homens, porém online. Ou se ele tiver, pode ser presencial se ele estiver com a esposa. Beleza. Bacana. Ok? Pessoal, olha só, vocês gostaram do nosso programa? E a gente quer pedir aqui um grande favor. Sim. Nós gostamos, vamos responder. Todos nós aqui. gostamos. Olha só, nós estamos num período de transição, né? Todos sabem um pouco da história do De Propósito, que nós começamos num estúdio com uma parceria por um determinado período. Hoje nós já estamos no nosso podcast, né? Sim. E nós estamos no período de transição de fazer a transmissão do programa No Instagram? Instagram e em breve pelo nosso canal do YouTube chamado De Propósito. Mas Muito o bom. Instagram ele já está pronto e a gente gostaria que, de uma forma de você dizer obrigado pelo programa, vamos colocar lá, Carlos? Né? De ponto propósito. Propósito Sim. com U, tá bom? Igual você está vendo aqui, ó, de ponto propósito. Próximo programa a gente já vai ter esse painel escrito de ponto propósito lá no Instagram. Você começa a seguir a gente. Tá bom? Legal. Muito obrigada. O que é para O fazer? livro. Eu não sei o que é. Seu livro. Gente, olha, meu livro Sedentarismo, Liberte-se, tá? O que está acontecendo Mostra aqui? aqui, ó. Sim, ó. Claro. Ok? É isso aqui, ó. Fala de várias coisas que você precisa se libertar. Não é só de não ir para uma academia. São outras coisas. Liberte-se da apatia, da preguiça e aí vai. Tá bom? Ok. E a gente ganhou presente, Sim, tá lembrando? Gente, por favor, deixa eu apresentar aí rapidão. Nosso programa já está ao fim. A gente não pode deixar de mandar um abraço específico para o Josemar, que é o esposo. Josimar, não é? Isso, Josimar. Josimar. Josimar, o esposo. Josimar que achou essa joia. Então, o esposo da Fran. Ó. E a gente deixa aberto aqui que nós queremos trazer o Josimar. Olha só, pessoal, esse aqui foi o livro que nós ganhamos de presente da Fran. A gente quer agradecer. Obrigada pelo ao carinho, vivo, Fran. Muito né? obrigada, Muito viu? bom. Muito obrigada. E é isso viu? daí. Nos segue nas redes sociais de ponto propósito, di.propósito, TU. E, gente, muito obrigada por você estar aí, por você acompanhar esse podcast até essa hora. Obrigada a todos. Geralmente a gente fala nome por nome, mas hoje a gente está agradecendo assim no coletivo. Obrigada, Fran. bom. Obrigada, Emily. Obrigada, Carlos. Carlos está lá do outro lado. Muito obrigada. Muito A gente está obrigada, sendo gente. fotografado, filmado. Estamos assim, ó. Chiquérrimo demais. Chique demais, gente. Muito obrigada aí, ó. Toda quinta-feira, às 19h55, a gente está aqui. E quinta-feira que vem, o nosso convidado também é assim, ó. Top, igual a Fran. Mentor. Nós estamos Legal. exibidos, né, Zé? Um pouco. É isso aí. Obrigada, Faz parte, viu? igual Gente, muito obrigada, Como a viu? Fran, a gente já passou por alguns processos. É verdade, Como Fran. verdade. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui. Muito é um bom. privilégio. Obrigada por cada pessoa que conectou aqui com a gente. Sigam a gente lá nas redes sociais. Isso é importante para o nosso crescimento. Sim. E para atingir cada vez mais pessoas. Sim. Estou à disposição. Quem quiser falar comigo, tá? Um abraço, gente. Ok, só não esquece que o De Propósito, ele é um oferecimento do Massage Terapia e Espaço Quick Massage. Você que precisa ou necessita de uma ação de saúde e bem-estar corporativo, estamos nós aqui, viu? Pode entrar em contato Pode conosco. chamar a gente, Ok? né? Gente, Tchau e até. o aniversariante, Não é Falcone, tchau. um grande abraço. E ele falou que Um se a grande gente não abraço falasse, um para o abraço, Falcone. amigo. Deus abençoe. Feliz aniversário Felicidades. para você.
Tchau. De propósito.